A transmissão que está acontecendo na Ilha do Futuro aparentemente chegou ao seu final e veio repleta de informações bombásticas. Descobrimos mais sobre as armas ancestrais e que o mundo vai afundar sendo engolido pelo aumento do nível do oceano causado por uma guerra que ainda não chegou ao seu final. E o antigo mistério voltou a ganhar um enorme destaque. Qual pode ser esse papel de grande importância que os D exercem nesse mundo? Eu tenho essa resposta e eu vou te revelar tudo sobre ela e mais um pouco agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Tabatinga e sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime, review do capítulo 1117 depois de uma semana sem capítulo. Tem muita coisa pra gente conversar sobre ele, então já deixa o seu like, vamos colocar uma meta de likes de 50 likes para esse vídeo, me ajude aí. Vamos falar também sobre o final dessa transmissão, porque para mim tem uma pegadinha. Será que ela acabou mesmo? Vamos falar sobre o clash do Zoro e do Gorosei e das últimas palavras do Vegapunk sobre os D. Tem bastante coisa para nós conversarmos que esse capítulo está imperdível. É um daqueles capítulos que nos faz revisitar outros capítulos, então assiste o vídeo até o final de boa. Chegando lá no final, se você gostar do vídeo, seja bem-vindo, se não, tá tudo bem, quem sabe na próxima, mas agora vamos falar do capítulo 1117. E nós temos a continuação das histórias de capa da peregrinação da Yamato. Yamato faz uma visita a Nekomamushi e a Ryogoro na capital das flores. Por mais que eu goste de ver esse rolê da Yamato nos mostrando que a galera que lutou durante a Guerra de Wano estão bem, eu acho que já está ficando um pouco arrastado demais. Ela já está na 7ª capa e ainda nem saiu da capital das flores, mas vamos direto para o capítulo porque ele começa aonde o anterior terminou. Podemos ver mais reações sobre as palavras do Dr. Vegapunk em todo o mundo. Em Hashinosu, a Ilha dos Piratas, nós vemos bem no fundo alguns piratas que não apareceram há mais de 20 anos. Eles são Don Krieg, Jin e Pell. Krieg e Jin estão caminhando entre os outros piratas ao fundo do painel. E o Pell está com um grupo que quer ir buscar tesouros no fundo do mar. Don Krieg agora tem cabelo comprido e usa parte da sua armadura. Podemos ver as suas ombreiras com a sua Jolly Roger. Vemos também, em outro quadro, Monty Black, Cricket e Mashira e Chouzou. Para quem não se lembra, eles são os mergulhadores que o Luffy encontrou no fundo do mar buscando os destroços do galeão que caiu da Ilha do Céu. Eles estão em seu navio na Grand Line, se preparando para mergulhar e encontrar mais romance no fundo do mar como os piratas de Hashinosu. A transmissão do maior cientista do mundo indicando que boa parte do mundo em que eles vivem hoje é apenas um fragmento do que foi de um reino bem avançado no passado, instigou boa parte do mundo, já que muitos tesouros podem estar submersos no fundo do oceano. Apesar de ter esse desafio de fazer uma nova expedição a 200 metros no fundo do oceano, um novo modelo de navegação, o Vegapunk, pode ter iniciado, no caso, a exploração submarina em massa, mas o Kid e a sua tripulação já estão bem na frente dos outros adversários que já começou a vasculhar o fundo do oceano graças ao incentivo do Shanks e do Dory e do Brog. Mas mudamos de página, vemos o Hospital da Marinha aonde os membros da SWORD estão descansando. Eles estão feridos, mas não é nada de grave. O Kobe está na cama consciente e Drake também retornou de Wano. E Kujako diz que ele pediu para ficar sozinho, então ele está se recuperando. Price diz que a mensagem do Vegapunk levará a algumas conclusões muito preocupantes. A Kujako responde a ele dizendo que essa é a nossa hora de agir. E vemos outro personagem que já não aparecia há um bom tempo. O Smoker, ele está andando em sua moto no mar e pergunta a Tashigi pelo Dendemushi aonde a Tashigi está. Ela responde que está no Hospital da Marinha. E a mensagem do Vegapunk continua e diz que está chegando na parte final da sua mensagem, pois se ele disser mais do que isso, será apenas teorias da sua cabeça. Quando Garp invadiu a ilha de Hashinosu, a minha aposta e de boa parte da galera era que o Smoke iria ajudar na invasão, mas não, ele tinha algo melhor para fazer, que era dar um rolê de moto por aí. A última vez que nós vimos ele foi tomando um sacode em Punk Hazard e sendo salvo pelo OKG, mas agora indo direto para a fala da Kujako, me pareceu que no caso os agentes da SWORD estão tramando algo contra o governo mundial. Será que eles têm algum plano em mente para poder desvincular a marinha do governo mundial, fazendo uma instituição separada que não
seguem as ordens do governo mundial. Para quem não se lembra, a missão do Drake em Wano era espionar e conseguir informações sobre o contrabando de armas por parte do governo mundial para o povo de Wano. Drake foi para lá para conseguir mais informações sobre isso. Pode ser que isso é o que esteja deixando ele pensativo no seu quarto enquanto se recupera mais. Voltando para a Ilha do Futuro, a barreira do Frontier do Dome foi desligada. Então, o grupo da Nami já está pronto para zarpar. O Jinbe e o Zoro já chegaram perto do Sunny, mas o Nazujuro já estava na frente deles e prestes a cortar o Sunny. O Jinbe arremessou o Zoro usando a nova técnica chamada Fishman Jujutsu, Katama Guruma, roda de ombro para chegar mais rápido perto do Gorosei. E o Zoro usa o seu ataque Nitoryu Hashimon para poder bloquear o ataque do Nazujuro. O Zoro usa as suas espadas Sandai Kitetsu e Ema para poder bloquear o Nazujuro. Raios negros e fogo aparecem quando as suas espadas se chocam. E para completar esse quadro épico que todos nós já estávamos esperando, o Zoro e o Nazujuro falam juntos uma lâmina Kitetsu. O clash do ataque deles fazem ambos serem lançados para trás. O Jinbe agarra o Zoro enquanto o Zoro grita para o grupo da Nami pegar o navio e fala para todo mundo zarpar, porque Jinbe e eu vamos embarcar no navio mais tarde, então vão na frente. Olha que protagonismo do Zoro. Eu quero falar sobre esse quadro no final do vídeo sobre as lâminas Kitetsu. Tem algo a mais para eu poder abordar melhor no final do vídeo. Já no navio de Elbaf, lá na parte de baixo de Egghead, o pau tá quebrando. Vemos os gigantes lutando contra os fuzileiros navais. Os vice-almirantes chegaram para lutar. Progress abre um buraco no navio de Elbaf com um laser de uma Beast Weapon e a Doll derruba o Cash usando um ataque chamado Rock'n'Roll Blaster. Eu espero que todos os ataques dela sejam nesse estilo do tema Rock'n'Roll. Vemos que o Luffy voltou à sua forma normal. O Dory e o Brog estão perto da costa e então gritam para o navio de Elbaf que já que eles não estão sendo mais perseguidos, essa é uma boa hora para poder zarpar. O Luffy se pergunta para onde foi o Arcuri, porque ele parou de persegui-los. Então, vemos que o Saturno, Marte e Júpiter e o Arcuri estão cercando o robô gigante ancestral. Os Goroseis notaram que é o robô que atacou a Terra Sagrada há 200 anos atrás. A mensagem do Vegapunk continua, enquanto o Gorosei salta em direção do robô gigante ancestral. E o Vegapunk fala, finalmente eu gostaria de deixar uma mensagem para aqueles ao redor do mundo com um D em seus nomes. O Arcuri fica furioso com o Vegapunk e diz, maldito seja, por que você quer revelar isso? Quando o Vegapunk diz essa frase, podemos ver alguns personagens com um D em seus nomes ou que estão conectados diretamente com eles. Vemos o Dragon, vemos o Sabo pensando no Ace e no Luffy, o Kobe dizendo Luffy-san, vice-almirante Garp e o Barba Negra com uma cara de surpreso por Vegapunk saber sobre isso, e o Beppo grita capitão, e o Vegapunk fala, entre vocês está, e a transmissão foi interrompida repentinamente. O robô gigante ancestral foi lançado pelo ar por causa do ataque do Arcuri, então ele caiu e vemos que pequenas partes do robô são danificadas, mas ele ainda está inteiro. O Arcuri está furioso e diz, já basta Vegapunk. O sinal do Vegapunk desapareceu repentinamente. As pessoas ao redor do mundo ficaram chocadas. A Vivi e o Morgan estão em choque também, porque a transmissão terminou do nada, e a Vivi pergunta o que será que ele estava tentando dizer sobre os D. E no painel final do capítulo, a York cai de joelhos dizendo, finalmente parou a transmissão. Fim do capítulo e temos uma boa notícia, sem pausa na próxima semana. E vamos falar sobre esse final da transmissão, sobre uma teoria de que eu fiquei pensando sobre o Nazujuro e a Kitetsu. Vamos começar pelo final dessa transmissão, que eu acho que ela ainda não acabou. Quando eu vi os spoilers dizendo que a transmissão finalmente foi interrompida, eu tinha achado que o robô tinha sido todo detonado. Eu ainda não estou levando muita fé de que essa transmissão chegou ao final. Pode ser pura viagem minha em achar que ele daria continuidade nas palavras do professor Clover, que foi silenciado antes de dizer o nome do reino antigo. Pode ser que sim. Poderia ser parte dos planos do Oda fazer com que Egghead se tornasse uma Ohara 2.0 e mudou de opinião e deixou isso para ser revelado em Elbaf, mas o real motivo de eu achar que essa transmissão ainda não chegou ao final é que o robô ainda está inteiro. Na minha opinião, a pancada que o Arcuri deu nele apenas deu uma sacudida no caracol que está dentro dele, fazendo o nosso famoso delay. Pode ser que o caracol
possa ter apenas dado um desmaio por um breve momento, para que essa parte em exclusivo sobre os D fique no ar para que todo mundo fique teorizando. Eu acredito no final dela por completo, caso o robô tivesse todo sido destruído e sobrasse mais nada, ou tivesse recebido algum ataque de Hero. Então eu deixo a minha aposta que isso foi apenas um delay e a transmissão vai retornar no próximo capítulo. Agora, sobre a mensagem para os D, tá dando uma impressão de que é algo exclusivo que eles têm. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas eu estou vendo que pode acabar indo para esse lado, no caso, a predestinação. Eu não acharia algo ruim, porque é o Oda que está contando essa história, mas eu estou vendo que está indo para esse lado, de uma família já predestinada a ser a salvadora, no caso, os D. Mas como eu estou dizendo que eu não vejo problema pelo fato da maneira de como essa família D pode ter sido criado, se for dessa maneira em que vimos no flashback do Sabo, o Luffy e o Ace nomeando o Sabo como Sabo, isso sairia do clichê de uma linhagem sanguínea ou de uma reencarnação, como foi em Naruto, e aqui dessa forma sendo compartilhada o D, criando uma nova família não de sangue, mas de vínculo e de sonhos e de vontades, e iria para quem compartilha os sonhos ou o desejo por afeto daquela pessoa com uma vontade transpassada entre os laços de uma amizade. Pô, seria muito legal. O Vegapunk fez esse vídeo antes de saber que o Luffy era o Joy Boy. Ele só teve a confirmação após ver a sua transformação na luta contra o Rob Lucy, que foi algo que o próprio Dr. Vegapunk falou que jamais imaginou que testemunharia tal existência. Então, essa transmissão foi algo feito para já deixar os D ciente do seu propósito, indo de encontro ao que Musama menciona. Da mesma maneira que os D de hoje são apenas cascas vazias de que eles não sabem o seu real propósito, o Vegapunk iria preencher essa lacuna que apenas o Gold Roger foi capaz de entender por chegar na última ilha, mas infelizmente ele está morto, mas deixou as suas últimas palavras para que todo mundo pudesse ir atrás do seu tesouro, que concede esse preenchimento dessa lacuna em aberto, que liga os sonhos e os desejos de uma batalha que começou há mais de 800 anos atrás e ainda não teve fim, aguardando o seu libertador máximo. E ele surgiu, o Clã do Amanhecer vai estender a sua bandeira para poder iluminar esse mundo de trevas que esconde os seus demônios na camuflagem de deuses. Mas agora a parte do clash do Nazujuro e o Zoro falando ao mesmo tempo sobre as lâminas Kitetsu, eu acho que pode ter algum plot envolvendo isso no futuro. Como assim? Já faz um bom tempo que boa parte da galera teoriza que o Nazujuro pode ter alguma ligação com o Wano, mas nada ainda foi confirmado. Mas da mesma maneira que o Zoro não nasceu em Wano, mas tem ancestrais de lá, eu acho que pode ter algum passado bem distante que poderia ter alguma disputa dos ferreiros de Wano na fabricação de quem fazia a melhor lâmina para os melhores espadachins. Eu acho que pode ter um plot muito maneiro no futuro envolvendo isso, onde o clã da família do Nazujuro disputava com os Shimotsuki ou até com os Kozuki antes de começar a Guerra do Século Perdido. E agora eu vi algumas pessoas falando que não achou nada demais esse incidente, que praticamente trouxe algumas coisas que nós já esperávamos, mas nós temos que olhar esse incidente com a ótica de um personagem desse mundo. É como se o Vegapunk estivesse prevendo que o nosso mundo estivesse chegando ao fim. Com a ótica do povo de lá, isso vai ser o maior caos. Nos próximos capítulos, alguns reinos já vão parar de mandar dinheiro para a Terra Sagrada, ainda mais quando for comprovado que Lulusia realmente sumiu do mapa. Somando a notícia que o mundo vai afundar, vai piorar ainda mais as coisas. Os saques e o roubo vão aumentar. A própria marinha vai desconfiar da sua própria existência. A população vai se voltar contra o governo mundial e se aliar à causa revolucionária. Vai ter alguns reinos que vão continuar no lado do governo mundial, porque sabe que eles estão no controle do mundo por todo esse tempo e vai querer continuar do lado do time vencedor. E como eu falei antes, esse incidente está entregando tudo o que ele propôs. Uma notícia que abalaria o mundo todo, a revelação de que ele está afundando por causa de uma guerra enorme que ainda não terminou. Galera, muito obrigado por você que ficou até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, até a próxima e fui!